vamos seguir de onde a gente parou. A discussão aqui era justamente encontrar uma medida de dispersão boa, ótima, muito representativa. Tá? E a gente está em busca disso, está chegando lá, já estamos na reta final. Tá? A gente falando de amplitude, desvio individual, desvio simples, desvio médio, né, utilizando o conceito de módulo, né, módulo dos desvios. E eu terminei a aula passada tentando motivar vocês ou desafiar aí o raciocínio para encontrar uma operação que transforme números negativos em números positivos e preserve os números positivos, mantendo eles positivos. Né? A princípio a gente discutiu a possibilidade de multiplicar por -1. Isso é bom para os negativos que viram positivos, mas é ruim para os positivos que viram negativos. Então aí no caso lá de fazer a média, vai somar todo mundo, vai acabar zerando de novo. E aí a gente encerrou a aula falando da potenciação, né? Elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado, a gente tem a condição de o negativo vira positivo. Qualquer número negativo ao quadrado é positivo. Você pode fazer o teste aí, já deve saber disso há muito tempo. E qualquer número positivo ao quadrado permanece sendo positivo. Muda o número, mas permanece o sinal. A mesma coisa com o negativo. Tirando o 0 e o 1, né, esses dois números, elevado ao quadrado é igual a ele mesmo. Né? Os outros, tudo muda. Né? Todos mudam. Então a gente vai usar esse artifício de elevar ao quadrado. Tá? E fazer a média com o quadrado agora. Tá bom? Deixa eu fechar minha câmera aqui e voltar com vocês aqui no compartilhamento de tela. Então a gente chama de variância. O nome é meio feio, meio estranho, mas na prática ela também é a média, tá, dos desvios. Só que dos desvios quadráticos. Quadráticos é o desvio elevado ao quadrado, tá bom? Ela é o desvio elevado ao quadrado. Qual que é a vantagem da variância? Bom, antes de falar a vantagem dela, né? Duas maneiras de representar. var ou S2, S ao quadrado, S2. Nos livros textos, nas discussões em estatística, é muito comum essas duas denominações. Tá? A gente vai usar S2 aqui. Mas em alguns momentos pode ser que apareça o var e você vai saber que não é o vídeo árbitro, tá? É variância. Bom, a gente vai usar o S2 aqui. A vantagem da variância é justamente quando você leva ao quadrado os desvios, né? Todo mundo vai ficar positivo, então você pode somar e garantir que não vai obter zero, não vai obter zero. Então, é praticamente igual ao que a gente fazia com o desvio médio, né? Vai fazer uma média. Tá aqui, ó, a fórmula. A gente faz a média. O que era a média, né? Soma todo mundo e divide pelo total. Então, é quase a média que eu falei, né? Por que não é exatamente a média? Primeiro, a gente vai somar os elementos elevado ao quadrado. Então, você vai pegar o desvio, eleva ao quadrado o primeiro desvio. O resultado, você pega o segundo desvio, eleva ao quadrado, soma. Pega o terceiro, eleva ao quadrado, soma e vai somando, tá? E divide pelo total menos 1, tá? Na variância, assim como no desvio padrão, aparece esse denominador que é um pouquinho diferente em relação à média, né? Na média a gente costuma dividir pelo n menos 1. Só n, é um número total. O argumento aqui é bastante técnico, assim, para demonstrar matematicamente, trabalhoso e tal, mas funciona. É assim mesmo, tá? Isso é feito justamente para tirar alguns problemas para distribuições com poucos elementos, tá? Porque no limite, quando o n vai crescendo, né, você vai ter distribuições de 50, 100, 200 mil, 500 mil elementos. Você tirar uma unidade, não vai fazer diferença nenhuma. Você dividir por 500 mil ou dividir por 499.999. Tá? Então, na prática, é a média. Se a gente estiver trabalhando com um conjunto simples, é a forma da média simples. Se estiver trabalhando com um conjunto ou uma tabela de frequências, é a média ponderada, né? Justamente com esse ajuste aqui, né? Subtrai uma unidade da frequência total ou da soma das frequências individuais. Tá? E claro, você está fazendo... Primeiro eleva o desvio ao quadrado, depois multiplica pela frequência daquele desvio e soma. Tá? Totalmente análogo ao que a gente fazia na média aritmética simples e na média aritmética ponderada. Tá, então aqui a gente vai fazer o cálculo da variância, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B.
Novamente relembrando, tá? O pessoal que queria ter em mãos as minhas anotações já hoje, antes de acabar a aula, eu já pus lá no Teams, tá? Tá lá no Teams. Menos essas coisas que eu vou escrevendo assim, ó, na hora. Ó. Esse balãozinho não vai estar. Mas a ideia completa tá lá. Depois eu atualizo. Então vamos calcular a variância para o conjunto A. Né? Então a variância a gente vai representar pela letra S ao quadrado. E esse Azinho aqui é só para me referir ao conjunto, né? Conjunto A. Então a variância mesmo é o S2, S ao quadrado. Qual que é a forma? Bom, como o conjunto era simples lá, eu tinha 6 valores de notas individuais, a gente calculou já os 6 desvios. Então estou aplicando essa formulinha aqui, para conjunto simples. Né? Ela vai me dar isso. O desvio 1, primeiro desvio ao quadrado, mais o segundo desvio ao quadrado, mais o terceiro, assim por diante até o sexto desvio. Primeiro calculo o quadrado, depois eu somo. Né? Os desvios a gente já tinha calculado, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto desvio estão aí, eu já deixei eles anotados. E eu pus aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente não vai usar aquele artifício do módulo de eliminar o sinal, não. Elevar ao quadrado já é o suficiente para a gente eliminar o sinal. Então, se ele pedisse, ó, calcula aí a variância, você poderia vir direto daqui, né? Pega os elementos e eleva ao quadrado todo mundo e soma. Né? O detalhe é que o denominador, né, é o total, tudo, menos 1. Então vai ficar 5. 6 menos 1 dá 5. Tá joia? Fora isso, segue. E ainda tem mais um macete, né? Como a gente já sabe que todo número negativo ao quadrado é igual ao número positivo ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado dá 4. Se você pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, também dá 4. 4 positivo. Tá certo? Então, na hora de você usar a calculadora, tanto faz, por exemplo, você colocar menos 3,5 ao quadrado, ou simplesmente o 3,5, porque o resultado do quadrado é o mesmo valor. Tá bom? Então, eu não sei se alguém já conferiu enquanto eu estava falando, essa continha aqui, ó, deu 37,5 mesmo? Alguém fez aí? Né? Pergunta que não quer calar. Vou fazer, né? Vai que bobiei aqui. Espero que não. Vamos lá. 2,5 ao quadrado. Tá? E vou usar a artimanha que eu já falei para vocês, né? Já vou somar mais o positivo ao quadrado. Porque 3,5 ao quadrado e menos 3,5 ao quadrado é o mesmo número. Tá? Mas sempre vai dar positivo. Qualquer número negativo ao quadrado sempre vai dar positivo. Agora o outro 3,5 é positivo mesmo, quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Se você quiser usar o negativo, pode também, tá? Não tem problema nenhum. Põe na sua calculadora aí, abre parênteses, menos 2,5, fecha parênteses, ao quadrado, mais, e vai embora. E por último aqui, ficou faltando, né? Mais 0,5 ao quadrado. Deu 37,5 mesmo. Né? Bateu aqui com o resultado. Não sei se alguém tinha feito aí. Ah, sim. Ok, bom. São mensagens antigas. Tá bom, deu 37,5. Dividir por 5. Vou aproveitar que tá na tela aí. Dividido por 5, deu 7,5. Bateu. Então, a gente tem que a nossa variância, né, do conjunto A, o S2, a variância, é igual a 7,5. Bom, tudo bem? Então, guarda aí, daqui a pouco a gente volta para discutir. Porque eu vou fazer a mesma coisa para o conjunto B, né? Então, novamente, eram 6 valores de nota, então tinham 6 desvios que a gente já determinou. Né? Os 6 desvios já tinham sido determinados, estão aqui. E para determinar a variância, aplica a formulinha. Qual a formulinha? Fórmula da variância, que é conjunto simples, Então eu vou lá embaixo, aplica a formulinha. Soma todos os desvios individuais ao quadrado, normal, tá? Opa. Então,
você já poderia, se quisesse, né, substituir aqui, ó, todo mundo elevado ao quadrado, soma e divide pelo total menos 1. Novamente, é 5 também. Aqui é mais simples, nem precisa de calculadora, né? Porque 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1 também. Então o 0 vai embora e os 1 vai acabar somando, né? Tem 1, 2, 3, 4, dá 4 mesmo. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Dividido por 5, perfeito? 4 quintos é 0,8. Então, mais uma vez, você tem aqui o cálculo da variância para os dois conjuntos, A e B, e eles preservam aquela propriedade, né? Eles são medidas de dispersão, a variância é uma medida de dispersão. Então, você poderia ter o valor da média, né? Que é o valor de medida de tendência central. E a gente vai fazer discussão, bom, tem a média, no caso lá do primeiro conjunto era 5,5, no caso do segundo conjunto era 9, né? Então, como é que esses dados, né, estão dispersos naquele primeiro conjunto ao redor da média e no segundo conjunto ao redor da média? Então, a gente tem medidas de dispersão, desvio médio, amplitude, agora estamos vendo a variância, que te dão essa noção, tá certo? De dispersão. Então, mais uma vez, se você comparar aí, né, uma com outra, você vê que essa medida de dispersão, a variância, ela deixa bem mais gritante, né, do que o desvio médio, a dispersão dos dados ao redor da média. Tá? É sempre ao redor da média, por quê? Porque esses desvios que a gente calcula aqui, eles são desvios em relação à média. Tá? Por isso que ele fica sempre atrelado à média. Tá bom? Então, não tem muito segredo para calcular a variância. Só tem um problema com a variância. Só tem um problema. A variância, ela pega os desvios e eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Tá bom? Nota 1, 2, 3, 9, 8, 10. É uma medida numérica sem... não é uma grandeza, né? Mas se eu estivesse falando de dinheiro, que é medido em reais, se eu estivesse falando de altura, não, medindo as alturas dos alunos aqui da sala. Vamos calcular a média. A média deu 1,72, tá? A média deu 1,72, 1,72 m. Tá bom, é a medida de tendência da sala. Tem gente que é maior que 1,72, tem gente que é menor que 1,72. Por exemplo, tem um aluno aí, um aluno que mede 1,70. Então, o desvio individual desse aluno é 2 centímetros, negativo, né? 2 centímetros abaixo da média. Eu tenho 1,80 m. Então, o meu desvio individual é 8 centímetros, positivo, acima da média. Tá? Então, todo mundo vai ter seus desvios, etc. e tal, individuais, né? Se eu quiser calcular um desvio, né, uma medida de tendência, perdão, uma medida de dispersão, como desvio médio, ou aqui no caso a variância, aí eu vou lá e calculo. Aí deu 7,5. Calculei, né, todos os desvios individuais em relação à média, elevei ao quadrado, somei, dividi pelo total, menos 1. Eu obtive 7,5 centímetros. Na verdade, o problema da variância é que, como eu estou levando todo mundo ao quadrado, olha aqui, ó, aquele desvio lá do aluno era 2,5 centímetros. Ao quadrado, vai dar um outro número, né? Vai dar, sei lá, 6,25. Só como a gente está falando de altura, quando eu elevo ao quadrado, o número, eu elevo a medida também ao quadrado. A grandeza, centímetro, fica centímetro quadrado. Então, eu ia falar que a minha variância é 7,5 centímetros quadrados. O que não concorda muito bem, né, quando você está falando de altura. Bom, a média aqui da galera da sala é 1,72. E a dispersão é 7,5 centímetros quadrados. Centímetro quadrado é medida de área, não é de altura. Tá bom? Então ela funciona muito bem para nota, por exemplo. Nota não tem medida, né? Tirei 8. 8 o quê? 8, ora bolas, né? Joguei o dado e tirei 5. Beleza, tirou 5. 5 o quê? 5 graus Celsius? Não, 5. Só isso. Então ela funciona. Mas ela não é boa por isso, porque esse quadrado aí, ela acaba, de certa forma, estragando a grandeza que você está trabalhando.
né? O seu metro vira metros quadrados. Se estivesse medindo temperaturas em graus Celsius, vai aparecer graus Celsius ao quadrado. Então, fica um pouco incoerente para a gente considerar de forma geral, tá? De forma geral. Então, mas de todo modo, ela é melhor do que o desvio médio. De todo modo, porque ela não ignorou os sinais de ninguém. Não ignorou o sinal de ninguém. Desvio médio, lá eu joguei fora os sinais. Tá bom? Então, aqui a gente faz o último conserto. O último conserto. Tá? Se eu falo para você assim, ó, eu tenho um número ao quadrado e o valor desse número é 25. Tá bom? Quanto vale esse número? Tem um número que é elevado ao quadrado dá 25. Quanto vale? 5, né? O Pedro até falou mais ou menos 5, exatamente. No caso aqui a gente vai considerar só valores positivos, então é 5. Perfeito. Só uns comentários que vieram antes, eu não tinha visto aqui no chat. Natália, esses são de conjunto simples, né? E na tabela de frequência é o mesmo conceito? Exatamente, é o mesmo conceito. Só que esse, por exemplo, desvio 1, você tem a frequência dele, aí você multiplicar pela frequência dele. Apareceu 5 vezes, então eleva ao quadrado, multiplica por 5. Desvio 2 apareceu 3 vezes, aí você multiplica pela frequência 3, tá? E assim vai. Mas a mesma ideia. Limpar aqui. E quem foi o Maurício? Perguntou por que ele divide por 5 e não por 6. Né? Na verdade, o cálculo da variância, ele leva em conta o total menos 1, tá certo, Maurício? A explicação disso é um pouco chata, um pouco técnica. Eu posso até, se quiserem, depois colocar lá no Teams um arquivão, um artigo científico não, né, de revista, com o cara desenvolvendo. Mas o argumento, eu já, de forma bem simplificada, viu, Maurício? É um ajuste que é feito para pequenas medidas, tá? Justamente para casos que a gente tem poucas informações, tá bom? Quando você tem muitas informações, tanto faz, né? Se fosse, ao invés de 6, fosse 600, tanto faz se dividir por 600 ou 599, o resultado vai ser praticamente a mesma coisa, então não interfere. É um ajuste, isso, grosso modo, é um ajuste para pequenas medidas. Então esses comentários estavam aí, deixa eu aproveitar. Tá, Maurício, agora não entendi o seu último comentário, se puder, você completa aí, tá, da aula aí, mas... Só retomando aqui a nossa discussão, né? O número é 5. 5. 5. Beleza? E como é que a gente fez para obter isso? Como é que a gente fez para obter esses 5? Tá certo? Agora eu vou falar justamente a variância. Para que serve a variância, né? Para que serve? Eu vou fazer essa analogia aqui. Como é que eu fiz para calcular isso aqui? Hein? Na prática, eu extraí a raiz quadrada, que é uma operação matemática, dos dois lados. No lado esquerdo, o quadrado cancela a raiz quadrada. E no lado direito, a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Então eu posso tirar esse quadrado exatamente aqui. Ó. Posso tirar esse quadrado, que apareceria lá os centímetros quadrados, deixa eu falar para você, extraindo a raiz quadrada. Extraindo a raiz quadrada. Então, se eu extrair a raiz quadrada da variância, se eu extrair a raiz quadrada da variância, aquele problema que ela... o único problema que ela tinha, na verdade, que era aparecer a grandeza elevada ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, graus Celsius quadrado, quando você extrai a raiz, ele volta a ser a grandeza original, metro, centímetro, graus Celsius, e assim por diante. Tá? Então, a gente define essa raiz quadrada, né, essa operação de passar a raiz quadrada dentro da variância como sendo o desvio padrão. Tá certo? O desvio padrão a gente representa por duas letrinhas, S ou sigma. Tá? Aqui a gente vai usar o S. O sigma é utilizado geralmente quando o autor está associando a variância a var, né? Aqui nesse caso, raiz quadrada de var. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Tá? Então, tá joia? Alguns comentários aqui no
no chat que eu vi agora, primeiro, Alan falou que o SA dele deu 7,55. 7,55. Bom, se deu 7,55, tem que arredondar mesmo. Vamos ver. 37,5 dividido por 5. 7,5 cravado aqui, Alan. Tá bom? Então não precisa arredondar, não. Sheila, não entendeu de onde sai a raiz quadrada? Aqui, bom, aqui, né? Isso aqui é curso de matemática, né? Aqui, ó. A gente costuma fazer assim, ó. X quadrado igual a 25. A gente faz a questão de operações, né? A gente inverte operações. Uma operação mais simples, assim, ó. 2 vezes x igual a 10. Para isolar o x aqui, eu inverto a operação. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 10 dividido por 2 igual a 5. Beleza. Inverto a operação. X quadrado. Vou fazer aqui pequenininho. E aí a gente prossegue, tá? X quadrado igual a 25. Como é que você isola o x? Não está isolado, né? Tem um quadrado aqui. Uma potência elevado ao quadrado. Qual que é a operação inversa, né? Aqui a multiplicação, o inverso é a divisão. Na potência, o inverso da potência é a raiz quadrada. Então você passa esse 2 para lá como raiz quadrada. Aqui, raiz quadrada. Tá? Ou, como eu fiz aí, extrair a raiz quadrada dos dois lados. É uma outra possibilidade. Tá? Aqui no probleminha que a gente tinha, se eu dividisse os dois lados por 2, dava na mesma, né? Esse aqui vai embora, 10 dividido por 2 dá 5. Então, é daí que vem a raiz. E a questão, aproveitando ainda a própria raiz, né? Imagina que fosse 25 aqui em Hillary, centímetros quadrados. Se você vai extrair a raiz, eu passo x, né? Isolado agora, raiz quadrada de 25 centímetros quadrados. Bom, a raiz de 25 é 5 e raiz de centímetro quadrado é centímetro. Né? Da mesma forma como a raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de centímetro quadrado é centímetro. Tá bom? Então fica aí o registro. Mas na prática, moçada, o que a gente quer mesmo, simplificando bem a ideia, tá? Sem criar nenhum tipo de pavor aí, é encontrar o desvio padrão. Vai ser sempre isso. Tá? Essa é a medida de dispersão mais utilizada na estatística. A estatística descritiva. Ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. É por isso, no fim das contas, que a gente acaba calculando a variância. Tá? Então, a vantagem, como está escrito, do desvio padrão, é que o valor calculado dele está na mesma unidade, na mesma grandeza, né? Foi essa discussão que eu estava com vocês. Ó. Então, a altura vai voltar a ser centímetro. A grandeza que é a população, ou a amostra que você estava falando. Está medindo as pessoas em metro, centímetro e tal. Você não vai ter a dispersão em metro quadrado, centímetro quadrado. Não, vai ter em centímetro de novo. Isso é perfeito. Porque aí se você... Aí, esse cara aqui, ó, é a nossa barra de erro. Tá? E a gente não pode ter uma barra de erro, né? Eu estou falando assim, eu medi as temperaturas desse mês passado de março, né? 8 horas da noite, todo dia 8 horas da noite eu medi a temperatura. E fiz a média, deu 22 graus Celsius. E aí você faz a variância, é uma medida de dispersão, deu 3 graus Celsius ao quadrado. Não faz sentido, né? Assim, então significa que esse 3 aí é 22 até 28, né? A média era 25, não, 23, eu te falo, 22. Então, de 19 até 25, não. Porque eu não posso somar centímetro com centímetro quadrado, não posso somar grau Celsius com grau Celsius quadrado. O desvio padrão, ele está na mesma unidade que a sua população original, que as suas medidas originais. Então você pode somar, subtrair e fazer aquela barra de erro, tá bom? Essa é a grande vantagem dele. E no fim das contas é por isso que a gente passa pelo desvio, né? Desvio simples, o cálculo de variância, depois extrai a raiz quadrada. Joia? Então eu vou pular isso aqui por enquanto e já volto para discutir com vocês. Porque na prática, então, matematicamente, o que eu faço, né? Eu tenho um conjunto simples
Para calcular o desvio padrão, basta eu fazer a raiz quadrada da variância, né? Isso aqui, se você lembrar bem, esse cara que está aqui, é a variância, né? É o S2. Agora, se você não quiser passar pela variância, assim, diretamente, né, fazer o cálculo da variância, você pode calcular o desvio padrão direto? Pode. Só que você vai ter que abrir essa formulinha aqui, né? Não tem como. Você vai ter que pegar o primeiro desvio, que você já calculou lá em cima, elevar ao quadrado, pegar o segundo, elevar ao quadrado. Então, você vai abrir essa raiz, vai ficar grandona, assim. Então, a mesma coisa se você estiver trabalhando com a tabela de frequências, né? Vai ficar até maior, porque vai ter que multiplicar pela frequência individual, pela frequência simples. Então, sim, você pode calcular direto. Mas se você já tiver passado por todo o processo de determinar a média, os desvios simples ali, né, individualmente, tiver passado pela variância, basta extrair aqui como eu fiz, ó. No nosso caso a gente já fez isso, né? Eu já calculei ali acima, né, esse valor aqui, né? A variância do meu conjunto A tinha dado 7,5. Aí basta extrair a raiz quadrada. Você vê que numa linha sai bonitinho. Tá? Mesma coisa para o conjunto B, né? Se eu já calculei a variância dele, substituo o valor, extrai a raiz quadrada e está feito. Está feito. Tá? Então, nesse caso aqui, a observação está aí, né? Justamente. O cálculo foi rápido, direto, coube meia linha, porque justamente a gente já passou por todo o processo anterior de determinar a média, o desvio simples, a variância, e depois só extrair a raiz quadrada da variância. Acho que é a forma mais organizada que você pode fazer para obter resultados. Tá? De todo modo, em casos gerais, né, se você quiser, você pode abrir essa fórmula, justamente que eu vou discutir com vocês. Tá? Então, essa é a última observação que eu faço aqui no nosso probleminha. E depois eu vou dar uma receita de bolo ali para vocês. Eu quero só falar duas coisas. Tá? A primeira, aproveitando esses resultados aqui, né, que já estão na tela, é o que? Esses sim são a nossa barra de erro. Tá? A nossa barra de erro. Então, se você lembrar bem, para o primeiro conjunto aqui, se eu não me engano, a média, né, a média era 5,5. E a gente acabou de calcular o desvio padrão como sendo 2,74. Beleza? O desvio padrão, ele faz o papel da nossa barra de erro. Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente conversa, né, sobre isso? Estatisticamente, como é que a gente interpreta esses dados? A gente diz o seguinte, bom, eu tenho um conjunto qualquer, cuja média vale 5,5, mas o desvio padrão é 2,74. Então, a gente representa assim, 5,5 mais ou menos 2,74. Esse mais ou menos justamente dá aquela noção de barra de erro. E o que essa barra de erro implica para a gente? Né? Então, se eu puser aqui uma barrinha, puser o 5,5 aqui, né? Um ponto qualquer aqui. Se eu somar 2,74, vai dar quanto? Tem alguém me ajuda aí? 7, 8, 8,24? Tô de cabeça aqui, me ajuda aí. 8,24. Se for diferente, depois vocês me avisem aí. Mas dá para ter uma ideia, né? 5,5 agora menos, né? Vamos fazer o menos. 2,74 dá 3,5, 3, 2,76, é isso? 2,76. Acho que é isso. Beleza, bateu. Obrigado por confirmarem aí, pessoal. Então, o que a gente tem na prática, né? A gente tem um intervalo, tá vendo? Eu tenho um intervalo aqui de valores. Então, eu tenho desde 2,76 até 8,24. Esse intervalo aí, a gente diz o seguinte, bom, a minha média é de 5,5. Agora, a dispersão das minhas notas é mais ou menos 2,74. O que significa isso na prática? Na prática, tá? Especialmente para casos reais mesmo, com bastante informação, né? Aqui eu tinha 6 dados, né? 6 notas, então, em geral não funciona. Mas costuma, é isso o significado. Eu tenho notas de 2,76 até 8,24. A gente garante que aproximadamente
70% da minha distribuição original cai dentro aqui. É uma barra de erro que determina com 70% das minhas notas. Então, o que a dispersão está falando para você? A média é 5,5. Mas eu sei que mais ou menos 70% dos dados, das minhas notas, só de conhecer a dispersão, né, que é 2,74, então eu consigo determinar que as minhas notas vão de 2,76 até 8,24. Tem 70%, né, 68,2% das notas vão cair dentro desse intervalo. Uma faixa ainda vai cair fora, né? Os outros 32%. Essa é a ideia de desvio padrão. Eu vou voltar com vocês inúmeras outras vezes nesse tipo de discussão, por isso eu não quero forçar demais aqui, mas é assim que funciona, tá? A interpretação. Por que a gente faz desvio padrão? Como é que a gente interpreta a dispersão de um sistema, tá? Calculei o desvio padrão 2,74. Bom, o que isso significa? Bom, significa que se eu aplicar sobre a média, esse intervalo aqui, garante que eu tenho aí aproximadamente 70%, sem conhecer as notas que o aluno tirou, eu sei que aproximadamente 70% dessas notas dele ficou entre 2,76 e 8,24. Tá bom? Interpretação, tá? Em geral, você não vai precisar fazer isso aqui, nos exercícios, nas discussões. E eu tinha pulado uma parte aqui, justamente era isso que eu estou falando aqui, tá? Quando a gente calcula o desvio padrão, né, ele define essa barra, essa região ao redor da média, em que se encontram sempre aproximadamente 70% da sua amostra, da sua população original. Tá? Esse resultado é sempre válido para quando o N, o número de informações na sua amostra, é grande. No nosso caso aqui é pequeno, né? 6. Então, se você fizer a proporção, às vezes não vai dar certinho. Olhei lá as notas que estão entre 2,7 e 8,2. Fiz a proporção geral e deu 60%. Não tem problema. Essa coisa vai funcionar sempre bem quando for 10, 20. Na verdade, qualquer coisa acima de 30 ou 50, a gente garante essa propriedade aí. Tá bom? Mas na prática, o que você precisa fazer tá aqui, ó. O Lucas pegou lá e falou que quatro notas, é isso? 4 notas das 6. 4 sextos dá 67, né? 66,6%. Então já cai bem próximo mesmo. Você vê aí que funciona, né? Agora, na prática, calcular o desvio padrão, que é sempre a medida de dispersão que vai ser solicitada para você, é seguir um algoritmo, tá? Um algoritmo é uma receita, uma sequência de passos. Então eu anotei aí, ó, 5 passos, tá? Acho que na minha descrição lá no digitado tá com 6 passos. Aqui eu fiz com 5. Ele pediu o desvio padrão? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar os dados e determinar a média. Com a média calculada, eu determino todos os desvios individuais. O D1, D2, D3, D4, D5. Depois, eu pego todos os desvios individuais, elevo ao quadrado e somo. Tá? É aí que está a diferença entre o que eu escrevi à mão e o que eu digitei lá. Esse passo 3 aí eu quebrei em 2 etapas lá na minha digitação. Eu elevo ao quadrado, no passo 3, no passo 4 eu somo todo mundo. Aqui eu já escrevi. Eleva ao quadrado e já vai somando, não tem problema nenhum. Próxima etapa, eu divido o resultado que eu obtive dessa soma, do item anterior, por n menos 1, ou a frequência total menos 1. Ou seja, fazer o passo 3 e o passo 4, basicamente é o quê? É calcular a variância. Então, quando você chega no passo 4, você já determinou a variância. O passo 5 é obter o desvio padrão, que basicamente é a raiz quadrada da variância. Portanto, eu faço a raiz quadrada do resultado obtido no passo 4. E esse resultado é o nosso desvio padrão. Então, sempre que for solicitado, determina o desvio padrão dessa amostra aqui. É isso que você vai fazer. Na prática, você não precisa ficar interpretando, justificando. Né? Se for para calcular, é isso que você faz. Tá? É importante fazer, é importante saber fazer.
especialmente porque se você errar, você vai aprender a corrigir. Mas também é importante ter noção de que essas coisas hoje em dia, com a tecnologia, você tem calculadora que faz, consegue fazer isso no Excel, tem programas especializados que fazem cálculos estatísticos, determinação de média, desvios, desvio padrão, variância, tudo faz, tá? Mas é importante saber fazer. E é por isso que a gente faz, passo a passo, porque se você programar errado, ou se porventura o seu computador cometer um erro, você vai saber corrigir. Joia? Isso, Natália. Então, para chegar no desvio padrão, a gente tem 4 passos anteriores para seguir. Né? Esses 4 passos aqui basicamente vão determinar a sua variância, né? Média, desvios, variância e desvio padrão. Né? É basicamente passar por tudo que a gente passou hoje na aula aqui. Eu estou resumindo. Tá? Você vê que o desvio médio já não entra, não vou usar mais aquela história de valor absoluto, de módulo. Pode esquecer, assim, em termos práticos. Tá bom? É isso aí, é só fazer. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Né? Então tem tempo ainda, vamos pegar a lista de exercícios e vamos fazer. Tá joia? Larissa, no material está escrito, a variância está apresentando S2. Ah, bom, deixa eu olhar aqui, já que você está falando, né? Deixa eu ver aqui, variância. Aqui. Isso, tá aqui. Ah, bom, obrigado, Larissa, foi bom você falar. Bom, isso. Acho que talvez você esteja... Bom, eu vou falar aqui, depois qualquer coisa você me ajuda, tá? Aqui, ó, a fórmula da variância. Tá igualzinho que eu coloquei lá? Não tá. O que que tá diferente, né? Aparece esses terminhos aqui, ó. Eu costumo omitir quando escrevo à mão porque eu acho que fica muito carregado. Mas isso aqui você está dizendo para você, você vai somar do primeiro elemento até o enésimo elemento. Você tem 6 elementos, você vai somar i igual a 1 até o i igual a 6. Então é a única diferença que tem, tanto no caso de cima, quanto aqui embaixo, tá? Então isso aqui a gente chama de índice do somatório, né? Do primeiro índice até o último, né? Cada problema tem um n diferente. Tem 6 elementos, tem 8 elementos, 10 elementos. Tá bom? Era isso, Larissa? Se não foi isso, nesse caso é di quadrado vezes fi. Aqui, di quadrado vezes fi. Esse x aqui é uma multiplicação, tá? Isso aqui é multiplicação, não é o elemento x, é multiplicação. Tá bom? Beleza, Larissa, qualquer coisa... Ah, beleza, tá bom. Qualquer coisa, você manda mais uma mensagem, depois a gente discute. E, Amanda, sim, tem que seguir os passos. A maneira mais simples é seguindo os passos, tá? Tem outra maneira de fazer? Tem. Eu até te mostro depois, mas você vai falar, puxa vida, eu vou preferir seguir os passos. Tá? A outra maneira de fazer, já vou te falar, seria abrir essa fórmula aqui. Então essa raiz quadrada ia ficar, você tem que colocar seu caderno na horizontal, assim, no modo paisagem para fazer a conta. Porque essa raiz quadrada ia ficar tão grande, o que está dentro dela que nunca cabe numa linha só, por mais que seja um probleminha pequeno, tá? Então, deixa eu colar aqui o exercício. A gente faz um como exemplo e aí vocês ficam com os outros para fazer durante a semana, que semana que vem a gente corrige. Acho que dá tempo aqui, né? Meia horinha, tá tranquilo. Então, o que diz o exercício? Uma empresa de confecções controla o número de máquinas de costura que quebraram durante o mês. Com base nesse controle, ele montou a seguinte tabelinha relativa ao ano passado. Então, basicamente, ele está te mostrando aí, né, o mês e o número de quebras. No primeiro mês, janeiro, quebrou 27, em fevereiro quebrou 32, assim por diante, até chegar em dezembro, que quebrou 18. Olha aí. Deixa eu até cobrir aqui, depois a gente confere a resposta. Com base nesses dados, a gente pode afirmar que o desvio padrão, tá vendo? Está pedindo para você calcular direto o desvio padrão. Do número de quebras mensais é quanto? Então, por mais que esteja na forma de tabela aí, a gente vê que isso é um conjunto simples, né? No primeiro mês quebrou 27, no segundo mês quebrou 32, 41, 40, 40, 38. E assim vai.
Assim como as notas, né? A gente, nesse caso aqui tem 12, né? 6 aqui, 6 lá. Então, é um conjunto simples com 12 informações e ele quer que você determine o desvio padrão. O que a gente tem que fazer? Vamos seguir os passos. Vamos seguir os passos. Vamos passo a passo, que eu acho que é mais simples da gente resolver. Tá? Então, primeiramente, a gente determina a média, né? Se vocês olharem lá no passo a passo, primeiro a gente determina a média. Como é um conjunto simples, né? Então a gente vai simplesmente somar todos os elementos e dividir pelo número total. Tá? Então vamos somar todo mundo? 27. Agora vocês vão me ajudar aqui. Mais 32, 41, 40, 40. 38, 37. 29, 25, 32. 45 e 18. E aí tudo isso dividido pelo total de dados que a gente tem, que são 12, né? 12 meses, 12 informações. Se alguém já fez aí... Opa, já tá surgindo os resultados aqui. Jonathan, Enzo, Maurício, Jéssica, beleza. Alguns estão mandando o resultado total, né, da soma do numerador, que é o que eu preciso realmente, e outros estão mandando a média já calculada. Eu vou fazer aqui para não passar por 27 mais 32. Rapidinho aqui, mais 41. Mais 40, mais 40. Opa. 40, agora sim, mais 40. 38. 37, mais 29. Mais 25. 32. 45 e 18. 404. Isso, é o que a galera tava mandando aí. Uma galera mandou 400 que eu tinha visto. 404. Se eu não errei, acho que é isso. E aqui embaixo 12, né? Então, 404 dividido por 12. Aí, ó, 33,66666. Então, ó, o número, ó. Aqui a gente vai ter que fazer uma opção, né? Vai ter que fazer um... Não tem como usar essa dízima periódica. Mas a gente vai ter que adotar um padrão de uso, tá? Eu vou continuar repetindo para vocês. O ideal é sempre a gente usar duas casas decimais, tá? Duas casas decimais. Então você olha para a terceira, se ela for 5, 6, 7, 8, 9, arredonda para mais. É o caso, né? Vai ficar, o 66 vai virar 67. Se for 0, 1, 2, 3, aqui nessa posição, aí 0, 1, 2, 3, 4, mantém. Então, para 33,67. Ah, professor, se eu quisesse usar 33,7, posso? Pode. Deve? Não. Estou falando sempre para usar duas decimais justamente por questão da precisão numérica, né? É melhor a gente deixar, quero deixar com uma casa decimal. Então faz tudo com duas casas decimais. Quando chegar lá na sua resposta final, lá no desvio padrão, aí você escreve com uma casa decimal. Ou deixa duas, tá? Não tem problema também. Então tá aí, a média está calculada. Depois que a gente calcula a média, a gente tem que fazer o quê? Os desvios. Tá? Os desvios. Então, se você lembrar aí, ó, o primeiro desvio, o desvio 1, é o primeiro elemento menos a média. O primeiro elemento, ali na tabela, é o 27, ou aqui, né? O primeiro elemento, menos a média. 33, opa, 33,67. Não vou fazer a conta agora para não gastar o neurônio, né? O desvio 2 é o x2, segundo elemento, menos a média. O segundo elemento está aqui, né? 32. 32 menos a média, que é 33. E assim vai. Na verdade, a gente vai montar todos os desvios, né? São 12 no total. Então eu vou parar de escrever a forma geral, assim, né? Para depois, eu já vou substituir direto agora, tá? Então o terceiro elemento é 41 menos a média, que vale
33,67. Eu vou tentar dar uma otimizada nesse negócio, né? Porque eu vou tirar isso aqui, ó. Tá, aí eu vou fazer o 4, 5, tudo mais ou menos assim, depois eu completo. Cola aqui. A gente precisa fazer mais 10, né? Eu tenho 4. E eu colo. Aí vocês vão me ajudando. Quem quiser já ir antecipando aí os cálculos. Fica à vontade. Copia. Tem que fazer 12, né? Tô com 10 aqui, vou fazer mais 2. Tá aí. Se tiver certo, vai bater. Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 9, 10. Bateu. 12. Então, no fim das contas, o que a gente precisa fazer agora é colocar os elementos, né? Do terceiro em diante. Então, o terceiro daqui, toda essa galera aqui, né? É o que eu vou fazer. Então, é 41, 40, 40. Opa, deixar de roxinho, né? Melhor. 41, 40, 40, 38, 37, 29, 25, 32, 45, 18. E aí vocês me ajudem, que agora eu vou tentar usar o tico e o teco aqui. Joana, quando tem muitos números, tem outra forma de achar os desvios ou não? Não, o padrão é esse aí, tá? Quando a gente faz na mão, é isso aí, de um por um. Você pode montar uma planilha Excel, né? Por exemplo, calculou a média, depois você põe uma coluna os elementos e depois faz uma segunda coluna com uma formulinha, né? Subtraindo a média, mas na mão é assim mesmo, tá? Então vamos fazer aqui. 27 para chegar no 33 são 6. 6,67 a menos, né? Então é negativo aqui. 32 para chegar no 33 também, né? Tá faltando 1,67. E a gente prossegue, né? Agora ao contrário, né? 48 já tá aí. O 33 para chegar no 41 vai dar 7,40, né? 7,33. Depois vocês me corrijam qualquer coisa. Aqui, se estiver certo de cima, esse aqui é 6,33. Aqui também, né? Repete, 6,33. 38. Aqui vai dar 4,33. 37,3. É isso aí. 33, 29 para chegar lá. 4. Negativo, né? Tá faltando 4,67. 25. 6, né? 6,67. 32. Aqui a gente já fez isso, né? 1,67. 45. Que vai dar 10, 11 e 33. É isso mesmo? 11,33. E o 18 para chegar no 33 vai 15, né? 15,67. Tá faltando, então é negativo. 15,67. Errei em algum lugar aí? O de 25 é menos 8. Vamos lá. 25. Aqui. 25, 6, tá certo. É isso mesmo. Quem me corrigiu foi a Patrícia. Obrigado, Patrícia. Aí, ó. Ainda bem que vocês estão ligados. É 8 mesmo. 67. Tudo certinho? Bateu com o de vocês? Errei mais algum lugar aí, Patrícia? Tudo em ordem? Maravilha. Obrigado. Então, a gente fez os desvios. Esse seria o segundo passo. O terceiro passo é elevar ao quadrado, né? Então, elevar ao quadrado. Vou aproveitar esse pedacinho que tem aqui, né? Então, já vou pegar isso aqui, ó. Cada um desses caras eu vou já elevar ao quadrado.
E depois a gente vai somar. Então, inclusive, se você já quiser elevar ao quadrado primeiro, somar com o segundo, levar e somar, não tem problema. O detalhe é que você não vai ter cada um ao quadrado. Isso não é necessário para cálculo de padrão. Você ter a soma dos quadrados. Então, se você quiser levar ao quadrado e somar, não tem problema nenhum. Então, e novamente, né, como a gente está elevando ao quadrado, não interessa se o número é positivo ou negativo. A gente só precisa pegar aqui, ó, 6,67 ao quadrado. Se fizer o menos 6,67 ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Ó. Aí, tá vendo? Eu vou usar duas decimais. Deu 44,49. Tá? Aproximei na segunda. Aí, se você quisesse já somar, você já podia fazer mais 1,67 ao quadrado. Tá vendo? Aí você já tem o resultado da soma. E aí você vai somando com o próximo ao quadrado. E aí você chega aqui no final com a soma total. Eu não quero isso nesse momento, né? Eu quero deixar bem feitinho o primeiro exercício para vocês terem, né, todo o caminho aí. Então vou fazer 1,67. Vou fazer 1 por 1 ao quadrado, né? Deixar todos os resultados aí. Então aqui 2,79. 7,33 ao quadrado. E novamente me corrijam se eu cometer algum erro aí. 6,33 ao quadrado, 40,07. O de baixo é igual, né? 40,07. 4,33 ao quadrado. 18,75. 3,33 ao quadrado. 11,09. 4,67 ao quadrado. 21,81. 8. É o que eu tinha errado isso aqui, né? Ao quadrado. 75,17. 1,61 a gente fez lá na segunda linha já. Esse aqui, ó, é 2,79. Agora os outros não fez. 11,33 tem que fazer, mano. Ao quadrado, 128,37. E por fim, 15,67 ao quadrado, 245,55. Tá? Eu não sei se vocês conferiram comigo, aí foram fazendo junto e tal. E se eu bobeei em algum lugar. Ninguém falou nada aqui, né? Patrícia, Lucas, tá tudo bem? Amanda. Tudo em ordem, né? Novamente, você não precisava fazer assim, individualmente cada um quadrado. Você já podia ir somando. Não sei se alguém fez essa soma, né? Alguém fez essa soma? Vamos somar, que é o penúltimo passo, né? Então. Beleza, Ana Carolina, obrigado. Vamos somar tudo isso aqui, né? A gente faz a soma. Então, essa soma aqui, ela representa a soma dos desvios quadrados, né? Então, agora eu tenho que somar, não tem jeito. Deixa eu voltar lá em cima. Então, vai. Tá chegando alguns resultados aqui. Beleza. Nem todos bateram, então deixa eu ir somando aqui, enquanto vocês vão mandando para mim e fazendo também. Mais 2,79, mais 53,73, mais 40,07, mais 40,07, 18,75, mais 11,09, 21,81, mais 75,17, 2,79, 128,37, mais 245,55. Se eu não errei em lugar nenhum, 684,68. Beleza, Rodrigo, Jennifer, Vitória, é uma galera. Amanda, Vitória, Larissa, ótimo. Patrícia, não, bateu, todo mundo chegou aí, ótimo. Somamos, então a gente obtém 684,68. Então isso aqui já é o terceiro passo lá daquela receita de bolo, tá?
Isso representa, na prática, a soma dos desvios individuais ao quadrado. Para a gente chegar na variância, basta dividir, né? Isso aí. Vou até dar uma limpada aqui. Na prática, é isso, né? Então, na sequência, o que a gente faz? Dividimos o resultado acima, né? Por n menos 1. No nosso caso, 12 menos 1, né? Então, vai ficar 684. 684,68, né? Todas as decimais. Dividido por 11. Alguém fez aí? Fiz a proeza de apagar o número aqui, né? 684, opa. 684,68 dividido por 11. 62,24, 36, 36, 36. Parando na segunda decimal, novamente, então a gente tem 62,24. Tá? Então, isso para a gente é o quê? É a variância. Né? Que na prática, estou dividindo isso aqui por n menos 1. É a variância. Justamente a variância. Tá? Então, isso aqui é a nossa variância. E aí, para finalizar, extraímos a raiz quadrada. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Né? Desvio padrão. Que é o valor que a gente está querendo calcular. Pronto. Então, a raiz quadrada de 62,24 é igual a quanto? Olha, eu de novo não fiz aqui. 62,24. 7,89923, papapá. Então, 7,89. Né? Vou colocar um S aqui na frente só. Pronto, desvio padrão, né? 7,89. Tá ótimo. Duas casas decimais. Agora, se você quiser aproximar para uma casa decimal, tudo bem. Aí fica 7,9. Se não quiser, não tem problema. Se for uma questão de múltipla escolha e as opções, as alternativas estiverem com duas casas decimais, você vai lá no 7,89. Agora, se as opções estiverem com uma casa decimal, você não vai marcar 7,8, você vai marcar 7,9, né? Que é o arredondamento correto. Se eu não me engano, acho que ele aqui no enunciado ele dá a resposta com uma. Aí, ó, uma casa decimal. 7,9, tá bom? Então, é esse o processo. Você quer calcular, determinar o desvio padrão? Tem outro método? Alguém me perguntou aí mais cedo, né? No fim das contas, seria empacotar todas essas cores aqui, média, desvio, individual, quadrado, soma. Tudo isso você põe dentro de uma raiz quadrada. Então, vai ficar gigantesco, né? Então, outra maneira de calcular o desvio padrão direto seria o quê? Claro, teria que passar pela média, né? Calcular a média. A outra maneira seria fazer uma coisa assim, gigantesca, né? O que é o desvio? É o valor da primeira variável menos a média, o desvio individual ao quadrado, mais o próximo ao quadrado. A gente vai fazer isso até o 12º, nesse caso, né? Os 12 meses lá, as 12 folhas, e, bom, menos a média ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1. Eu reduzi bastante a coisa utilizando essa reticência aqui, porque foi voltando 9 termos, né? Eu pus 3 e já ficou desse tamanho. Ia triplicar ainda. Quadruplicar, na verdade, a quantidade. Então seria outra maneira de você fazer se não quisesse passar pelas etapas. Aí você ia direto.
calculando, tá? Mas no fim das contas é empacotar, como eu disse, tudo numa coisa só. O risco de errar aqui eu acho que é um pouco maior, tá? Se você faz assim de uma vez, eu acho que acho. Se você for bem atencioso, não tem problema nenhum. Tá? Então, qual é que é a interpretação dessa coisa toda aqui? Né? Não precisa. Acabou aqui. Acabou. Acabou. Fim. 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 Próximo exercício, né? Vai lá, gabarita a prova e tá feito. Mas aqui, como é uma aula, né? A gente interpreta o quê? Que na média a gente tem quantas quebraram aqui? 33,67. Então, na média. Média. 33,67 máquinas quebraram por mês, né? Na média. O desvio padrão? 7,9, né? Aproximadamente aí. Para ficar mais simples, né? Uma interpretação, vamos arredondar mais ainda esses números, tá? Até porque a gente não tem, né, na realidade, 33,67 máquinas. 34 máquinas e o desvio padrão de 8, só para simplificar a sua vida. A nossa interpretação. Então, novamente, como que a gente interpreta isso, né? Na prática, a gente tem uma barra de erro de mais ou menos 7,9. Então, grosso modo, a gente pode colocar o valor médio aqui assim, ó, 30. Tá, vou colocar inteiro, vai, do jeito que ele está. Subtrair 8, né? 7,9 na verdade. Então, subtrair 8 ia ficar 20, 24, 25 e 77. Pronto. Né? Fica aqui 25, 77. Se tiver errado, vocês me corrijam. Estou falando de cabeça aqui, então. E soma. Soma esses 8 aí, 7,9, 8, 41, 41, 57. É isso? 8 de 95, 8. Acho que é isso. Então, novamente, qual é a interpretação que a gente faz? Tá aí, a barra de erro é isso, tá? E essa barra de erro a gente garante, se você for lá contar, veja, que a gente vai ter... Aquela tabela fala na tabela original, ela fala do número de quebras, né? De quebras de máquina mensais. A gente pode garantir que de toda aquela nossa população, né, daquela amostra de valores, que aproximadamente, né, então a interpretação qual é que é? Aproximadamente 70% dos meses de janeiro até dezembro, então daqueles 12 meses, mais ou menos 70% disso, né, que vai dar o quê? 8,4 meses, tiveram de 25, né, 77, 41,57 máquinas quebradas. Então aí se você for lá na tabela mesmo e procurar aqui, ó, entre 20, né, 26 e 42, vamos ver aqui, ó, quantas são? Entre 26 e 42, maior que 26, né? 1 e 42, hein? Vinte e seis, 25 não pega. E o 18 também não pega. Não é isso? Se eu estiver errando, vocês me avisem, mas acho que é isso. Então ficou faltando 2 só, né? O 25 e o 18. Então a gente, capturando lá, a gente vê que, né, isso aqui é estatística, tá? Sem olhar para os dados. Agora a gente foi lá nos dados, olhou, né? Esse é aproximadamente 70%, aproximadamente 70% ou mais, tá? São 10 meses, de janeiro a dezembro, que ocorreu isso.
dos 12. Então, se você fizer a continha bem rápida aí, 10 dividido por 12, olha aí, vezes 100%, né? 83. Só. Então, é uma barra de erro que garante sempre, né? Isso aí. Ah, mas deu 83, tá ótimo. 70% ou mais. Você tem uma segurança aí nessa sua resposta. Tá bom? Então, aqui, de novo, não precisa nada disso, tá? O exercício acabou ali. Acabou ali em cima, depois de seguir o... Depois de seguir a receita de bolo. Tá? E os 70% de onde que vem, né? É a mágica, né? A matemática que o professor fez. Lá na frente a gente vai... Nesse curso a gente não chega a estudar exatamente isso, tá? Mas na distribuição normal de probabilidades, né? A gente vai falar de probabilidades a partir daqui. Semana que vem, na outra, lá a gente começa, tá? Não sei se vocês já viram probabilidades, assim, distribuição. É daí que vem. Na verdade, vem de um estudo bem aprofundado, na verdade, de cálculo, integrais e tal. A área debaixo dessa curva aqui, assim, calculando. Então, eu estou apresentando de novo só o resultado para vocês, tá? Mas é garantido, de novo. E mais interessante ainda, a gente vai estudar, né? Então, aqui estaria assim, ó, o valor médio, né? Aqui estaria menos o desvio padrão, aqui mais o desvio padrão. Se você somasse outro desvio padrão, né? Ao invés de somar um desvio padrão, somasse o dobro, você somou dois desvios padrões, dois, ao invés de somar um, somasse mais um para cá e outro para lá, você tem um novo intervalo mais aberto, né? Maior ainda. Esse outro intervalo você garante 95% de confiança, que é justamente aquela margem de erro que o pessoal passa, né? Aqueles 2% para mais ou para menos, com uma margem de erro, de uma confiança de 95%. Então, eles estão usando o dobro do desvio padrão. Por isso que eu falei para vocês que tinha uma relação, né? Eu não uso exatamente o desvio padrão. O porquê vem daqui, né? Dessa distribuição normal, etc. E tal. Não vai dar tempo de discutir hoje, mas vocês podem pesquisar na internet ou olhar nos livros. Tá tudo lá. Tá bom? 95%. Exatamente, Guilherme. Tá, então, para encerrar, já fizemos o primeiro. Façam, pelo menos, para a semana que vem, pelo menos, o 2, o 4 e o 5. Pelo menos. Se conseguir fazer os 3 aí, dá o tempo de fazer, aí você termina de fazer a lista. O terceiro, ele fala de medidas relativas, não absolutas, então aí a gente discute na semana que vem. Tá bom? Então, é isso. Por hoje, tá bom. Então, na semana que vem a gente vai ficar só calculando desvio padrão, média, desvio padrão, média. A teoria tá aí, você pode reler, estudar, refazer os exemplos, né? Tem outros exemplos aí no digitado, aqui nessa parte de cima, você pode refazer e tal, conferir. Mas a ideia geral é essa, tá? Eu vou mandar essas minhas anotações finais aqui pro Teams também, substituir aquelas anotações que eu deixei na hora do intervalo. Mas é isso por hoje, tá bom? Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, eu estou 3 minutos aqui ainda à disposição, se não, muito boa noite, se cuidem e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, viu?